Olá, seja bem-vindo a mais um Papo com Franqueado. Eu, Ayrton Carvalho, estou hoje na companhia do casal João e Luana, né, franqueados aí da Loucos por Coxinha, multifranqueados, na verdade, né, hoje com 4 operações e com a vivência que eu acho que faz total sentido para você que está nesse vídeo e investe em franquia ou quer saber mais sobre a Loucos por Coxinha, possa assistir e conhecer. E aí inicio agradecendo vocês por estarem aqui, ter aceitado esse convite inovador, né, Muito. Luana e João. E aí, quero que vocês se apresentem aí para a turma que está assistindo esse vídeo. Olá. Obrigada pelo convite. É diferente tudo isso daqui, né? Um mundo novo. Eu sou Luana, franqueada Loucos por Coxinha. Desbravamos o estado, né, com Loucos por Coxinha. Trouxemos aqui para Fortaleza. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez nesse evento aqui do... Para mim é um evento do Loucos por Coxinha. É uma satisfação enorme, né? Que sempre nos envolvendo, né? A todos os projetos da marca. Então isso faz com que a gente crie cada vez mais afinidade, cresça com vocês, participa dos principais projetos, né? Então eu gosto de falar que Loucos por Coxinha é como se fosse extensão da nossa casa, né? Da nossa família, né? Não é somente uma empresa que se você vai lá é um investidor, coloca uma grana e espera o resultado. Não, eu acho que faz parte de uma família que a gente tem um carinho, né? Enorme. Enorme pela marca, né? E Por a todos gente vocês. sente, a gente fica muito feliz, a gente sente e vibra com a conquista de vocês. E se é João fazendo o Iron Man lá. Né, João, eu só chego aos 5K até agora, meu desafio é 10. Vai Essa chegar, voz. vai chegar. Quando você fez, sei lá, seu Iron Man, eu vibrei tanto. Me cansei de ver os stories, porque quando você terminou, nadou, correu, pedalou, eu não tenho esse ritmo, mas a gente fica feliz aí. Essa trajetória foi muito puxada naquele começo, lá 9 anos atrás, que eu não sei se vocês aí não lembram. Quem foi que veio primeiro, quem foi que teve a ideia? Conta um pouquinho pra gente aí. Lembro. A ideia começou com um papo com um amigo meu de Natal, que estava em Fortaleza. Eu venho no mercado financeiro, né? E aí ele me convidou para um almoço. Eu tinha saído do meu último trabalho do banco que eu trabalhava. E ele me convidou para o almoço e a gente conversando, conversas aleatórias, ele me mostrou umas imagens, né? Eu falei para ele que eu tinha interesse em empreender, né? E ele me mostrou umas imagens de um salgado, de uma coxinha que estava fazendo muito sucesso no Natal. Em Natal. Lá no Mido, eu acho que no Via Direto também, né? E ele me mostrou aquelas imagens ali no celular, uma fila, né? O pessoal comendo coxinha, né? Eu falei, caramba, Que coisa diferente, coisa né? diferente, né? E na época nós estávamos buscando algo para investir, mas era num ramo totalmente diferente. Era no ramo fitness. Então nós já Realmente víamos totalmente diferente. Muito diferente. É comida saudável, a gente queria. comida saudável, É. fazer parcerias com nutricionistas para fornecer o alimento. E aí veio essa oportunidade. Ver essa E oportunidade. aí Nessa época deixamos. você já tinha saído do banco, né, João? Você Já, tava no tinha banco acabado de sair. Tinha Luana acho tava... que 3, 4 meses que eu saí. Eu venho do mercado de telecom. Então, trabalhei 14 anos nesse ramo. Se você é do Telecom, a chance de sair, tá? Porque, né, dizem que entrou, não sai mais, Não né, sai Luana? mais. E eu pensava que eu ia entrar nesse loop. Eu trabalhei em 2 grandes companhias e comecei como estagiária, como atendente e, por fim, eu era instrutora de treinamento. Então, em uma eu cobria 8 estados e na segunda eu cobria 9 estados. Então, a vida era viajar e ministrar treinamento. E aí esse ano foi 2000 e... Vocês montaram a primeira A operação? primeira operação foi 2016. 2016. Foi no 2016. shopping... Metrô. Shopping Metrô, né? Shopping Metrô no centro aqui de Fortaleza. E como é que foi essas experiências aí? Olha, foi um desafio desde o início, né? Porque naquele momento o Loucos por Coxinha até então era o formato, né? A proposta era área externa de shoppings, né? Isso. Mall, shoppings, área externa, né? Então não era container, mas era um formato externo, até porque usava-se fritadeiras manuais, né? Que tinha fumaça e tal. Isso. Então não se falava em área interna de shopping, né? Então isso você já limita muito para você poder prospectar, né? Para você tentar
negociações com os shoppings, né? Então, sempre que nós íamos negociar, nós procurávamos a parte externa, nós procurávamos estacionamento. Então, era totalmente diferente. E aí, a negociação era outra, porque não existia a possibilidade de entrar no shopping. Nunca imaginei Lux Coxinha na frente de uma loja de vestuário. Sim. Né? Ao lado de com a um frentadeira boticário. manual. E o desafio foi enorme, porque eu lembro que a gente negociou com esse shopping metrô, que foi um dos poucos shoppings naquela época que afetou a nossa operação, né? E a gente tinha que fazer uns dutos, né, de exaustão, né, cortando metade do shopping, né? Então rasgando o teto. Então você imagina aí um shopping que aceitaria uma condição dessa. Para colocar uma coxinha, né? Para colocar uma coxinha. Então foi bem desafiador. Mas aí, com jeitinho, a gente foi conversando e tal, e deu tudo certo. A gente conseguiu, depois de acho que 6 meses, mais ou menos, 5 meses, não me recordo direito, a gente conseguiu fazer essa obra e inaugurar a operação, né? Mas desde o início a gente tinha uma certeza, né? O produto era muito bom, né? Então, eu costumo dizer uma coisa, qualquer candidato a qualquer franquia, né? Primeira coisa, você tem que gostar do produto. Você tem que acreditar no seu produto, né? E com o Locos por Coxinha foi amor à primeira vista, né, Luana? Isso. Desde o primeiro dia que a gente experimentou, iniciou a operação, teve uma conexão, muito conexão com a marca, uma identificação, uma sinergia muito forte, não só com a marca, mas com o produto em si. A gente sempre acreditou muito no produto. Isso. Então isso eu acho que fez... E quando nós inauguramos, era só manual, né? Então, nós estávamos no centro da cidade e nosso principal concorrente era a coxinha da rua. Então, a coxinha que era feita pela manhã, vendida durante o dia e aquecida no sol. Isso quer dizer, meio-dia é o melhor momento de comprar essa coxinha quente do sol. Exatamente. Servida num copo descartável. Então, o nosso público, ele era de passagem. Então, nós tínhamos que ter a coxinha pronta. E também o público que ele não comprava todo dia, né? Porque era um público que... ele estava ali passando para pegar um ônibus. Ou um metrô, né? Ou um metrô. E aí, nós vendíamos 20 coxinhas, 12 coxinhas. E no dia que nós vendíamos 50 coxinhas, nós fazíamos uma festa. Então, o João me ligava, Luana, vendemos 50 coxinhas. No dia que saiu uma Pop 100, a gente vibrava muito. Vendi 100 coxinhas, 100 coxinhas, nossa, era um evento. E o mais interessante, assim, que eu gosto muito de falar, é que... quando nós inauguramos o centro, a gente entrou com um produto que tinha embalagem, né? Que tinha os cones, tinha as caixinhas, né? Os funcionários, nós, a equipe com toda... com fardamento. Com uniforme, com avental, com touca, com luva. Isso não existia no centro da cidade naquela época. Não tinha esses padrões. Então isso... gerava até uma certa estranheza, né? Sim. E bloqueio, nossa, essa coxinha deve ser caríssima. Exatamente. Então, naquela época você via isso em grandes marcas, né? Então, isso causava realmente uma estranheza, mas ao mesmo tempo a gente sabia que o produto era muito bom, né? Mas precisava ajustar o ponto. Vocês operaram quantos meses lá? 6 meses. 6 meses? 6 meses. E como foi? João é um cara competitivo, né? Então, como foi para você, João, dizer assim, não, é a hora de parar, eu vou fechar essa operação. Tá? Ou ali depois dos 3, 4 meses, não, aqui a gente não vai dar certo, eu preciso fechar. Existe um sentimento de que eu não dei certo, ou essa franquia que eu comprei não deu certo? Não. Como era o sentimento de você na época? Desde o começo, como o João falou, nós acreditávamos no produto. E como eu trabalhava viajando, e onde tinha Locos por Coxinha eu ia observar, eu via que tinha fila. E todos os meus amigos que iam na loja provavam, gostavam. E quando eu oferecia para os clientes, oferecia, né, degustação, todos voltavam, todos ficavam. Então, isso só ratificava a ideia de que eu tenho um bom produto. Eu não estou no lugar certo. Só que tinha um empecilho de fritadeira manual. Aí foi quando... Eu preciso ir para o lugar certo que eu possa instalar uma coifa. Não era o desafio da época? Só que como ir atrás se não tinha essa possibilidade? A negociação era área externa do shopping. Aí foi quando teve a ida do Pablo a uma feira. Foi a NRF. Exatamente. Que aí conheceu a Perfect. O equipamento
para vocês que estão assistindo, o Perfect Fry é um equipamento que a gente hoje possibilita a fritura dentro do corredor de shopping, sem emitir cheiro de fumaça, né? Só menos odor da fritura da coxinha. Então a gente consegue hoje estar presente dentro dos principais shopping centers com esse modelo. E vocês foram pioneiro aqui no Ceará, né? Com essa operação. Fomos, né? Nós e a Carol, né? Que ela abriu, ela inaugurou primeiro no Rio Mar Kennedy, junto com a abertura do shopping em 2017. E naquele momento ele foi nossa virada de chave. Foi quando a Carol comprou a fritadeira, né? O investimento era bem alto, né? Que já fugia também do nosso orçamento, porque o que a gente tinha de capital para poder investir na operação já tinha utilizado no centro, né? Então a gente precisava migrar para um outro shopping, né? Mas precisava fazer um investimento desse equipamento, que era muito alto, né? E a gente não tinha condições de comprar, né? Mas a Carol, ela acreditou, ela investiu, inaugurou lá no Rio Mar Kennedy, e desde o primeiro dia foi um sucesso. Um sucesso. Então eu até agradeço muito a Carol também, que Demais. ela nos encorajou, né? Demais. Eu também. Não era do meu tempo, mas eu já agradeço. Carol, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Carol. Reconheço Verdade. demais a Carol, porque eu lembro, eu nunca esqueci. Teve um dia que ela me falou assim, João, compra essa máquina. E na época da importação, né? Compra e você vai pagando. Você vai pagando. Você vai pagando. Vai vendendo, vai pagando. Não se preocupe, pode comprar, acredite e tal. E assim fizemos. E né? assim fizemos. Eu comprei sem entrada, para 30, 60, 90, se não me engano, não lembro direito. E a gente comprou o equipamento e desde o primeiro dia foi nossa virada de chave. Né? Exato. Entendeu? Então, isso já era em fevereiro. Né? Fevereiro. Migramos do centro para o Shopping Parangaba em fevereiro. E eu digo que eu sou a pessoa mais feliz no Parangaba desde o primeiro dia. Porque a minha primeira venda já foi uma Pop 100. Isso já mostrava para que veio, né? Exato. Então o João me ligava, Luana, já vendemos uma Pop 100. Aí daqui a um minuto, outra Pop 100, mais uma cinquentinha. Então, e aí foi, e nunca imaginávamos vender daquela forma, porque a nossa realidade era totalmente outra. Eu não vejo assim o Loucos por Coxinha na nossa vida como algo que não deu certo. Sempre Eu acho que tudo faz parte, são processos, são etapas da vida. Né? No caso da vida empresarial. Naquele tempo foi um treinamento para o Parangaba. Foi uma preparação. Foi. Então a gente precisava entender, foi ensinamento para a própria marca. Porque se não fosse isso, talvez o Loucos por Coxinha não iria buscar um maquinário diferente, entendeu? Poderia ficar somente num nível de estacionamento, de mall, de rua. O que eles tinham na época era o Midway, era o Praia Shopping. Sim. E também na Cidade Jardim. As três operações de fritadeira. Era Midway, Via Direta e Cidade Jardim, que era a operação externa. Aí depois foi pro Praia. Isso. E aí quando foi para Perfect Fry, a gente foi pro Praia. Sim. Então... Eu não estava na marca ainda, mas eu comia coxinha. Então, nós fizemos essa migração, fomos lá pro Shopping Parangaba e aí teve a virada de chave. Virada de chave, Total. A gente chegou a ter, quando a gente só tinha modelo quiosque, 58 unidades, só quiosque em shopping. Né? E aí depois que veio a expansão com os outros modelos de negócio, hoje chega a ter 4 modelos diferentes. E aí, volta e meia, eu fico até pensando em outros, mas a gente consegue ter. E aí foi Parangaba, depois foi Jockey, logo em seguida. Isso, Norte Shop Jockey. Norte Shop Jockey. Né? Depois inauguramos Jockey 4 meses depois. Né? A Carol nos encorajou tanto que na sequência nós abrimos, compramos outra máquina, né? Ficamos com duas máquinas lá. Isso, a gente foi aumentando a capacidade, né? Da loja, né? Crescer organicamente, né? Então a gente viu que com um único equipamento a gente conseguia chegar a um determinado nível de venda. Mas dobrando a capacidade, a gente poderia também dobrar, talvez, o faturamento. Então, a gente tinha essa possibilidade também. E foi isso que nós, ao invés de tentarmos abrir um novo shopping ou um novo local, a gente tentou crescer organicamente. Então, a gente aumentou a nossa capacidade com mais equipamentos, né? E assim fizemos. Né? Isso eu tenho uma curiosidade. Ele era totalmente ciumento da máquina. Então, só quem limpava tudo, fazia toda a manutenção, era ele. Então, como é que era a rotina? Pela manhã, ele ia, todos os dias, ele ia lá,
limpava Máquina. fazia toda a manutenção, limpeza, troca de tudo que tem que fazer. E Verdade. aí ligava todo o sistema e esperava o funcionário chegar para trabalhar. Para dispensar ele. E aí João, ele... Mas a Roberta, ela que trabalha com a Roberta, é uma pessoa que eu sou muito, muito grato, tá, Roberta? Totalmente. Que tá na nossa vida já aí com trabalho, já desde o início também, né? Quase 10 anos, 9 anos e alguma coisa. Desde o dia 1. Desde o início, né? A Roberta tá com a gente. Então a gente tem uma afinidade muito grande com ela e ela sempre demonstrou muito carinho também pelos nossos funcionários, colaboradores, né? E equipamentos também. Limpeza, higiene, ela cuida de tudo lá pra gente. Então, naquele início, a Roberta, ela foi se mostrando que ela era capaz também. Né? Mas eu morri um ciúme, eu tinha um ciúme enorme da máquina, com medo de quebrar. Mas depois eu vi que a Roberta, ela cuidava melhor do que eu. Entendeu? Eu falei, não, deixa eu passar pra ela e hoje Mas ela cuida de tudo. Logo quando nós começamos, todos os dias nós íamos trabalhar. Todos os dias. Eu acho que a primeira vez que nós não fomos, tipo, um domingo, foi 8 meses depois da operação aberta. Não foi fisicamente, que a cabeça estava lá. Totalmente. Estava lá. E era assim, olhando o celular o tempo todo, para ver se estavam precisando de alguma coisa, se a operação ia parar se nós não fôssemos. Aí na segunda-feira ou no final desse... realmente dá para fazer isso aqui. Dá para fazer. Dá para ter vida, né? Mas esse início é importante, eu acho que... É importante. A dedicação, seja... Vocês abriram outra marca agora recentemente e eu vi a dedicação de vocês. Tem que ter o olho do dono, principalmente no início da operação. Tem que ter. Né? Não é a franqueadora que vai gerir marca, não sou eu que vou acompanhar que está limpando, não estão limpando. O nosso time é mais focado em desenvolver o franqueado enquanto a ferramenta de venda, possibilidades. O dia a dia é do franqueado, que é a parte, até falei num vídeo, é a parte mais difícil, né? Chegar, limpar a máquina ou acompanhar o funcionário, né? Com a máquina ali. Hoje está na casa de R$70 mil. Então, tem que ter esse olhar clínico ao equipamento. Eu analiso o seguinte, os primeiros meses de qualquer operação, eu acho que a gente precisa olhar para o consumidor, para o cliente. Cuidar do cliente. Porque esse início, ele diz muita coisa. Então, um bom atendimento, deixa uma marca para o cliente, um mau atendimento, né? Um produto bom, um produto mal feito. Então, tudo isso deixa marca, cicatriz no consumidor. Então, nesses primeiros meses, o dono ou o gerente, quem está na frente da operação, tem que estar presente e acompanhar todo o processo. Porque senão, os meses vão passando, aquele vício errado lá atrás, ele continua e a operação ela vai de mal a pior. Aí lá na frente o dono vai olhar, vai falar, poxa, não fiz isso. Então, E já é tarde. Já é tarde demais. Já é bem tarde. Então o cliente ele já falou, pô, aquela empresa ali não é legal, ela não atende bem, a tua equipe não limpa direito, é sujo, não é bom. Então, no início, realmente tem que estar presente para poder entender todo o processo e treinar. Treinar a equipe, né, Luana? Isso. Essa parte a Luana entende bem, quer acompanhar. Isso. Então, a parte de treinamento, ela é primordial. Né? Então, o atendente que chega, ele saber o básico. Quem somos, de onde viemos, o que queremos, o que nós vendemos, como é nosso produto, como prepara, como serve, todo o cardápio. Então, a primeira coisa que ele faz é aprender o cardápio. Então, a gente pega essa pessoa, leva e ele aprende toda a parte de produto. Ó, esse daqui é uma coxinha de frango com bacon, queijo. Então, ele sabe de todo o produto. Para depois ele ir para frente para poder realmente vender. É bacana essa capacitação no formato que vocês fazem, né? A gente usa muito o básico precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, né? Que às vezes o óbvio para mim não é o óbvio para o outro. E aí eu vejo que vocês fazem esse trabalho de onboarding aí de colaboradores, conseguem fazer aí. Acho que muito do que você trouxe já no mercado, né, Luana? Muita coisa. Ensina muita gente enquanto franqueadora. Muitas vezes pode existir em algum momento. Eu sou franqueado, eu tenho um sentimento que não sou eu que tenho que pensar isso, mas acho que um diferencial que a rede traz o franqueado pensou, está fazendo sentido para a rede, então vamos pulverizar essas boas práticas. Então, resultado disso, vocês vieram na segunda operação, demorou um pouquinho mais, mas veio para uma terceira, né? E hoje vocês contam com uma quarta operação. Quarta operação no coxinha. Que eu acho que a quarta foi tão desafiadora quanto a primeira, que foi uma operação de repasse, né? Foi. E aí você
trocar o pneu da bicicleta, João, ali no meio do... Com ela em movimento. Com ela em movimento. Acompanhei, participei junto com você desse processo de transição aí. E aí, acho que se tivesse que definir o principal desafio entre montar uma loja do zero e assumir um repasse, o que pesa mais ali? A equipe, mudar o pensamento da equipe, mudar a perspectiva do consumidor? O que desafiou mais vocês nesse processo? Foram exatamente esses dois... Eles estão lá juntos, né? Estão juntos ali, Pessoas e clientes. Né? Então, as pessoas, elas vieram de um formato, né? E nós operamos de outra forma. E aí, juntar todas essas pessoas... Ainda está em fase de mudança. E ainda estamos em fase. Está falando de um ano e... Um ano e 3 meses, eu acho. Mais ou menos isso, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Mesmo, então, trazer essas pessoas para a nossa cultura, né? Então, nós viemos do mercado corporativo, onde era meta, onde eu tenho que fazer isso, eu tenho todo um caminho a percorrer, né? Entrega de resultado. E implantar, no começo foi difícil, mas foi possível, né? Então, desde o começo nós alinhamos, nosso estilo de trabalho é dessa forma. Fazemos reuniões todo início de mês, onde nós levamos todos os nossos números, abrimos números para eles, vocês venderam isso, a meta era essa, o dia que você mais vende é tal dia, produto que mais sai é esse, o nosso ticket médio é esse daqui e esse daqui que nós queremos. Eles têm informação então, ali, eles têm tudo. Quais são os melhores dias da semana de venda para eles? Quais são os dias da semana que eles têm que abastecer a loja com um pouco mais de cuidado? Os dias que eles precisam, não pode faltar mercadoria de hipótese alguma. Tem que ter bebida gelada antes. Então, eles já sabem os dias de maior fluxo do shopping, né, de acordo com o histórico de venda, né, Lu? Isso. Então, eles conseguem o quê? Com essas informações, se antecipar ao movimento do shopping, entendeu? Então, assim, a preparação... Ela é o segredo. Preparação. Então, vocês têm que se preparar para receber o cliente. Entendeu? Então, se você sabe que está chegando no sábado, né? Então, sábado é o nosso maior dia de fluxo. Os principais shoppings, né? Então, na sexta-feira, você já precisa saber... Tem que ter gordura, tem que ter equipamento funcionando, tem que ter embalagem. Tem que ter embalagem. Tem que estar tudo pronto. Isso. No sábado, ele é a grande festa. Entendeu? Então, o trabalho já foi feito antes. Então, se deixar pra fazer no sábado... Não dá. Não vai dar bom. Não dá. Vai dar ruim. E assim, uma das coisas que a gente explica para eles, aqui nós somos um time de revezamento. Né? Então, você entra, você já traz, né? Tudo que você precisa. E nós ensinamos a planear o óbvio que precisa ser dito, né? Às vezes desenhar. Planilha o que você precisa. Eu preciso o básico bem feito, de doce de leite, eu preciso de embalagem, eu preciso... Então, de tudo. Porque senão, eu pego doce de leite. Faltou o copo. Vou no depósito e volto. Não. Faltou embalagem. De jeito nenhum. Faz a planilha, vai... E quando voltar, já volta com tudo. Fazendo a referência ao nosso dia a dia, faz a feira. Sim. Eu compro o pão, compro o queijo, né? Então, Exato. o café, não dá para comprar o pão. Eu vou buscar o queijo agora no supermercado. Né? É bem isso. Exato. E aí, trazendo mais para uma dinâmica até mesmo pessoal, vocês são são um casal, né? Lá eu também trabalho com minha esposa, né? Até em algumas reuniões a gente debate, né? Assuntos que divergimos pensamento. Para a gente lá, para nós, a franqueadora, fica muito claro. Se eu preciso de alguma demanda financeira ou de estoque, eu ligo para João. E se é time, é com Luana. Mas como é que vocês dividiram isso? Foi natural? Teve conflitos? Como que vocês levam esse dia a dia aí, né? Para gerir a operação, para o funcionário não falar com o João e João dar uma negativa. Não, mas eu vou pedir a Luana. Como é que é essa dinâmica aí de vocês? Realmente é bem definido. Eu fico com um time de pessoas. Então, comigo é contratação, é a parte de RH, treinamento, então, metas, campanhas, então, incentivos. Então, toda essa parte fica comigo. E o João, ele fica com a parte financeira. Isso. Mas foi uma coisa, assim, bem natural, bem não foi natural. nada... eu sou um pouco mais tímido, mais reservado.
Então eu entendo que a Luana, ela veio, quando ela veio trabalhar com a gente, então ela veio para somar, ela veio para agregar realmente, né? Então eu sou uma pessoa que gosta muito de reconhecer o talento de cada um. Então eu reconheço o talento dela, tem muita área dela que ela é muito melhor do que eu. Entendeu? Pra que eu vou ficar, né, dando murro na ponta de faca, né? Então eu trouxe a Luana para agregar, né? Então eu já sou um pouco mais meio nervosinho, né, talvez, né? Então, para lidar com gente eu tenho um pouco mais de dificuldade, apesar de adoro trabalhar com pessoas. Gosto muito, mas no dia a dia eu prefiro que ela toque, porque ela tem talvez uma inteligência emocional um pouquinho melhor que a minha, né? Então, como eu sou financeiro, então eu lido muito com números, né? E aí acaba que às vezes eu olho um determinado problema como número, e isso não é bom, né? Ela já olha com um lado humano, Isso. um lado mais Eu já penso no efeito positivo ou negativo Exato. que aquela ação vai dar no nosso time. Né? Eu vou Então, confessar, eu ligo pra Luana muitas vezes antes de... Luana, eu tô pensando nisso aqui, o que você acha? Né? Acho que bacana. É realmente reconhecer a expertise e as habilidades, né? Claro. E a gente vem aí muitas vezes para uma sociedade, a gente tem vários franqueados com sociedade, e aí eu trago um case de vocês e digo muito bem claro, definam os papéis. Exato. Todo mundo manda, ninguém manda. Né? Então, defina os papéis. Quem vai controlar estoque financeiro? Pronto, é um. Quem vai fazer DRE. Quem vai cuidar de pessoas é outro. É uma dinâmica diferente. É diferente. Né? Assim, características diferentes, habilidades diferentes. Então, E a Luana, ela tem habilidade assim com pessoas. Ela sabe lidar. Tem coisas que se eu pedir para um colaborador, para um funcionário, para alguém, não fica legal. Né? E às vezes é a mesma coisa a Luana pedindo, entendeu? Ela consegue coisas que eu não consigo. É pela forma, Entendeu? pela forma de falar, pelo de jeito, falar. pela simpatia, né? Então acaba que ela agrega muita gente em volta dela. Então o que eu faço com isso aí? Eu aproveito, né, dessa expertise dela para poder engajar o nosso negócio, para promover o nosso negócio, entendeu? Se tem uma área que eu tenho um pouco de deficiência, eu reconheço que eu tenho deficiência, procuro melhorar, entendeu? E procuro direcionar para a melhor pessoa para poder conseguir trabalho. Então, e muitas dessas coisas a Luana resolve. Né? E assim, um dos motivos de ter saído do mundo do CTPS, né, da carteira de trabalho, foi porque eu levava conhecimento para time de vendas, eu treinava time de vendas, eu fazia com que as empresas batessem meta, mas eu não conseguia fazer isso na minha empresa. Isso. Então, chegou um ponto que não dava mais. Ou era nosso negócio, ou eu continuava trabalhando para outras pessoas. E aí, nesse desafio que é sair da CLT, né, e se deparar com o boleto que vai continuar chegando, mas aí ter que carregar essas mangas, você acha que, assim, para você, qual foi o dia que você disse, a partir desse dia eu tenho que ir, João, vamos conversar, vamos mudar ali nossa rotina, mas eu preciso ir, porque senão a gente não passa pro próximo nível. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu sempre convidei a Luana para vir trabalhar com a gente. Verdade. Eu sempre falava para ela, Luana, vem cuidar A do que é seu. contratação foi demorada, hein, João? Foi demorado, viu? Eu sempre falei para ela, Luana, venha cuidar do que é seu, venha cuidar do que é nosso, vamos trabalhar junto e tal. Mas ela sempre teve também um objetivo na antiga empresa que ela trabalhava, né? Então ela tinha ali um engajamento ali dentro, tinha um propósito para estar ali também, né? Então eu precisava respeitar o tempo dela, né? Mas quando eu vi que a gente tava na época, acho que com 4 ou 5 loucos por coxinha, não lembro, né? Nós estávamos na Bahia. Na Bahia, né? Isso. E naquele momento ali que era 20, 25 funcionários no Ceará, mais uns 15 na Bahia, 12 na Bahia, não lembro. Era muita gente nas minhas costas, eu tinha que trabalhar, tinha que contratar, tinha que treinar. E a minha rotina era a seguinte, eu trabalhava na área de treinamento, né? Ficava na Bahia e viajava por toda a região. E cada vez mais aumentando a minha demanda. Isso. E aí, como é que fazia? Desde o início, trabalhava de segunda a sexta viajando. Eu já levava na mala o meu fardamento. Na sexta-feira eu chegava
Do aeroporto eu já ia pro Parangaba, né? Logo no começo. Foi. Pro Parangaba e eu ficava sexta, sábado e domingo trabalhando. Segunda-feira eu viajava. Então eu sempre ficava nessa dinâmica. E o João, Luana, vem trabalhar com a gente. Vem trabalhar com a gente. Eu, Integral, não é integral, né, João? não é momento, não é momento. Ainda não dá. Ainda quero chegar a alguns degraus. E aí foi quando surgiu a oportunidade em Salvador e de trabalho e fomos a uma convenção do Loucos por Coxinha. Isso. E quando abriu o painel... E lá tinha isso aqui, E ó. lá, exatamente. No mural lá do painel Loucos por Coxinha tinha isso aqui lá. Apareceu lá, Bahia, lá com uma possível... Unidade. Prospecção, né, implantação, né? Isso. E aí casou com aquela informação que ela tinha, né? E aí cenário perfeito. surgiu, perfeito, né? surgiu a oportunidade do trabalho e surgiu a oportunidade do Loucos por Coxinha. Aí você coloca na balança a experiência que vocês adquiriram aqui em Fortaleza, o perfil socioeconômico, aí conhecendo outra regional, então não tem como dar errado. É verdade. Vou abrir em Salvador, vai ser um sucesso. Talvez a gente se mude desde Fortaleza vá para Salvador, que a proporção vai ser maior, aquela expectativa. Vocês abriram inicialmente duas de largada? Na mesma semana. Foram Nós duas unidades. abrimos 2 unidades. Chegamos em Salvador, eu conhecia o João e o nosso cachorrinho. Não conhecia mais A ninguém. gente não tinha ninguém na Bahia. Não tinha ninguém, não tinha nenhuma área de apoio, nada. E aí nós fomos entender onde é que nós comprávamos insumos, onde é que pedia para chegar um refrigerante. Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias, né? Indo na Bahia e voltava, né? Indo e voltava. E nesse período, cada viagem era... Isso foi qual ano, João? 2019. 2019, né? 2019, e aí a cada viagem eu ia visitando fornecedores, visitando shopping, mas na verdade o trabalho começou meses antes, né? Que foi na parte de prospecção de shopping, né? Isso. Então, a gente teve... Aquele tempo ainda muito mais desafiador. Bem né? desafiador. O Pablo foi comigo lá. O Pablo, a gente foi, teve uma viagem. Eu até digo muito ao Pablo, digo ao Rodrigo e digo ao Walker. Que bom que vocês fizeram esse trabalho, que pra mim fica mais fácil. Quando eu chego no comercial, eu falo, você é louco, Coxinha, já tô no seu shopping, eu já tô na sua rede, já tô nesse. Então, eu sei que esse trabalho inicialmente de mostrar que não é só uma coxinha, né? Foi bem E esse trabalho de prospecção de shopping, quando é uma região nova, é um trabalho bem árduo. Porque eu lembro que a gente andou no metrô em toda Salvador, o Pablo foi junto com a gente, batia na porta de cada tinha shopping. Gente que atendia a gente prontamente, aí tinha outros que tinha que marcar. Tinha que remarcar. Marcar e remarcar. Foi um trabalho bem suado, mas... Assim, conseguimos 2 shoppings que, que abriu as portas, né? O Shopping da Bahia e aí Salvador foi Norte. o Shopping da Bahia e o Salvador Norte. Uhum. E vamos contratar pessoas. Como? Se não conhecíamos ninguém, né? E aí o shopping, o grupo JCPM tem um projeto grande onde eles recrutam pessoas, treinam pessoas da comunidade em volta e oferecem essas pessoas para o mercado de trabalho. E aí nós pegamos essas pessoas e fizemos todo o trabalho, né? Treinamos, fizemos toda a parte de onboarding, né? De onboarding e iniciamos no Salvador Norte. E a maioria ali, eu lembro que era pessoas totalmente cru, que nunca trabalharam. Nunca vendeu uma caneta. Nada. Eu lembro que teve um que a gente mostrei a máquina de cartão, e ele me perguntou, um rapaz, o que é isso? Né? Aí eu falei, máquina de cartão, né? Aí ele, mas como assim? O que é, né? Aí eu fui quase fazer um gráfico, né? Eu tive que desenhar ali pra mostrar como é que funcionava. E aí a ficha pra gente vai caindo, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser isso? E eu pra tô ligar... tendo que ensinar uma máquina de cartão, imagina uma Perfect Fly, uma programação de maquineta. Imagina um computador, um caixa, né? Então, mas eu gosto disso, sabe? Eu tenho um propósito na vida que é transformar. Eu gosto de transformar vidas, transformar pessoas. Né? E pro bem, claro, né? Então, quando eu pegava algum colaborador, um funcionário assim, eu falava, rapaz, vamos aprender. Vai dar certo. É aí que eu gostava mais. Porque parecia que o desafio era maior. O desafio era maior. E aí nós entrávamos na loja, esse daqui é para passar cartão, aqui é o caixa, aqui é o troco, aqui é a nossa máquina. Aí tudo ensinando desde o início. Porque muita gente já tem a dificuldade da própria vida.
como tudo. Aí se a pessoa lá tem uma oportunidade de trabalho, se você fecha a porta ali por um problema, ou Você outro aumenta a ali, exclusão, né? você aumenta a exclusão, cara. Entendeu? Então é melhor você trazer essa pessoa pro seu time, pro seu lado, dá a oportunidade, para um pouquinho, ensina, capacita, entendeu? Se der certo, ótimo, você fez sua parte, beleza. Mas se não der certo, talvez ele dê certo em outra empresa, em outro negócio. E Você não duvida da pessoa. essa pessoa, ela se tornou gerente depois. Que bacana, que bacana. Exato. Você Então, fez. acho que ele trabalha com caras até hoje lá, eu acho, na Ah. Bahia. E aí eu acho que o que me chama a atenção mais uma vez na fala é porque tá muito intrínseco no nosso franqueado, né? Gerar transformação positiva na vida das pessoas através de Exatamente. empreendedorismo e trabalho. Esse é o nosso propósito É o enquanto propósito. marca, né? Tá proposta. E aí não faria sentido talvez vocês terem 4, 5 lojas se não tivesse alinhado com esse propósito. Exato. E aí a Bahia foi um desafio, foi uma praça nova, contou com essa. E aí foi 2019, a gente sabe o que aconteceu. Isso. E o quão isso abalou, porque você foi para Salvador, quando isso abalou sua base, então como é que foi esse Então, momento? foi assim. Fiquei até novembro de 2019 no emprego. E em 2019 resolvi somente ficar com as nossas lojas, né? E março chegou a pandemia. E aí foi um desafio muito grande. Foi. Muito grande. Foi um período que inicialmente o João jurava que ia ser só 15 dias. Ah, Luana, não tem nem perigo, vai ser só eu 15 acreditava, dias. Eu estava mais otimista, eu fui para 7 dias. Não. Eu falei, não, você só 7 dias. só- pandemia Não, eu pensei, só 15 15 dias. Né? Falei, a classe empresarial não vai aceitar Não isso vai nunca. aceitar. Os caras não vão baixar a cabeça, os políticos não vão. E aí, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias e tudo fechado, desconhecido, aquele mundo que... Boleto da lugar do shopping chegando. Mas é porque, na verdade, Exato. a gente não tinha noção, né, do tamanho da pandemia, né? Naquele momento ainda, né? A gente não tinha não tinha noção do tamanho do estrago que ia ser, né? Não só na economia, mas como na saúde foi também, né? Então, todo mundo acho que precisou reorganizar a rota, né? Isso. Então a gente tava com uma certa expectativa, a loja estava vendendo bem. Eu lembro que em dezembro de 2019 a gente teve um faturamento fantástico na Bahia, foi muito parecido com o faturamento aqui no Ceará. E assim, Salvador deu certo. Desde o primeiro dia deu muito certo. Nosso produto foi super aceito. Todo dia a gente tinha um crescimento. Conquistando novos clientes. Conquistando novos clientes, fidelizando os que já iam. E é uma praça que já tem um operador de mini salgados. Então, Isso, quebrar muito paradigma, forte. né? Muito forte. Já tinha uma marca, já estava consolidada nos shoppings, né? Isso. Aí tem barreiras também criadas por marcas, né? Exato. Então, Salvador, nós fomos muito felizes em Salvador. Só que veio a pandemia. E veio a incerteza, teve o medo, teve tudo. E quem nos encorajou a abrir, porque apareceu a oportunidade de trabalharmos por delivery. E os nossos Na verdade, o funcionários. delivery não existia no Isso, não existia. Foi implantado na pandemia. Né? Isso. E aí... De forma remota. De forma Né? remota. Forma remota. E aí, os funcionários começaram, por favor, vamos abrir. Aí disse, não vai dar certo. E vocês, não. Então, eles nos encorajaram. A nossa preocupação maior era a equipe, eles. né? Se Sempre foi. acontecesse alguma coisa com cada um ali, eu não ia Pegar um ônibus para pegar vir, um ônibus né? para trabalhar Jamais. e tal, né? E aí, aquilo ali me incomodava muito, né, Luana? Eu falava, Lu, vamos trabalhar eu e você. Né? E o que nós fizemos? A gente implantou o delivery O delivery na Bahia. E fomos trabalhar uma semana, se não me engano, né? Isso. Falei, vamos vir trabalhar. Desde a primeira... Abrimos o delivery, começou a tocar. Chamava. Nós, assim, E aí chamava... a franqueadora, a gente não sabia quanto franqueadora operar delivery. Eu não estava na época, né? Até porque eu era especialista nessa época do delivery, trabalhava... Fui fazer consultoria pelo Sebrae para poder expandir. E aí a gente chegava em empresários que... não, mas a embalagem não era própria para delivery. Então a Lux Coxinha foi aprendendo junto com o franqueado, né? Exato. Então, às vezes não tinha nem o que recorrer, tinha que pensar ali. O interessante é que a embalagem acabou. E as fronteiras interestaduais estavam todas fechadas. E nós conseguimos uma carga para chegar em Feira de Santana. E como nós estávamos presos ali, nós pegamos o carro e fomos até Feira de Santana para pegar as embalagens para voltar para vender. De tanto sucesso que foi no delivery. E aí, inicialmente, nós dois,
e depois os funcionários vieram. E na época da implantação do delivery, teve um caso curioso, porque a gente imaginava vender X delivery, quando a Açude estava vendendo 2X em delivery. Então aquilo ali foi caramba, né? Tem um mercado aí fora, né? Então a gente ficava pensando assim, na hora que passar a pandemia, a gente vai vender o delivery mais o presencial. No dia 16, né? Que era só 15 dias. No dia 16. Né? Mas não foi bem assim que aconteceu, né? A história, mais uma vez, eu não vejo isso como derrota, sabe? Não vejo isso como derrota. Eu vejo tudo isso como oportunidade, aprendizado. Né? Eu acho que fez parte da nossa história, do DNA. Do nosso processo de crescimento, evolução. Isso. E a pandemia veio a primeira onda, né? Sobrevivemos. Veio a segunda onda e o problema é que Salvador não reabria. Fortaleza, em junho, reabriu tudo, com restrições, mas reabriu. E Salvador não. Só ficávamos em delivery e Fortaleza já crescendo. Chegou uma hora que não dava mais, né? E até reconhecer que não dava mais, levou um tempinho. Levou um tempo. Porque é muito difícil, enquanto você está dando muito, muito certo, de repente não dá mais. Porque era algo que estava ok e que, de repente, por problemas que não são seus... Não são controláveis. Não são controlados. Esperados. E aí tivemos que recalcular a rota. E eu lembro demais, eu super positiva, não, vai dar certo. E o João, né, números, não. Luana, acho que tá difícil, não sei, não, João, mas vai dar certo, tudo bem. E vamos equipe, e já começa a meta com as equipes, vai dar certo. E a equipe super empolgada, mas a conta não batia, né, no final. E aí chegamos o momento de que não dá mais, tem que voltar. E foi uma reunião que o Pablo fez, né? Eu super positiva e o João não. Ele viu que estava em desalinho e aí juntou os dois. E colocou a gente na caixinha do pensamento. E aí fomos aos números, fomos para a realidade. E aí foi uma sessão assim de choque de realidade. Aí foi quando os dois... Entramos, entendemos. Fica tentando assim, se enganar. Não, mas se e aqui se fizer aqui. Mas vai mudar aqui, né? Isso. E aí decidimos, não dá mais, temos que voltar. E o plano era, vamos voltar para Fortaleza, ficamos com nossas 2 unidades. Na pandemia, a gente inaugurou mais uma operação ainda. Olha a loucura, meu. Olha a loucura. Nós tínhamos 2 lojas e inauguramos mais uma. Porque como veio a pandemia, eu já tinha um quiosque pronto, já tinha toda a estrutura pronta para montar a 3ª operação na Bahia. Né? Mas como veio a pandemia, eu segurei, guardei o quiosque. Só que tá tudo, fritadeira, maquinário, equipamento, tudo lá parado, só esperando para inaugurar, né? E eu tenho um bom relacionamento com os shoppings, né? E aí um shopping lá, o Lapa, né? Na época, coloca aqui e tal, vamos testar. Falei, muito parado, vamos colocar. Tô fazendo nada, tô sem nada. Vou botar o auge da pandemia na minha cabeça. Coloquei uma operação no shopping Center Lapa, durou um mês. Durou um mês. Isso. E assim, uma coisa que nós aprendemos, né? Reconhecer e retirar de campo rápido. E uma vantagem do modelo de negócio. Uma vantagem do modelo de negócio, que é um modelo de negócio que dá mobilidade ao investimento, né? Isso. Às vezes eu estou conversando com algum interessado em franquia, ele vê lá, vou montar uma loja, vou gastar R$80 mil numa loja física. Eu quero uma loja, calma. Veja só, se você montar uma loja e não der certo, você não vai tirar tinta de parede, você não vai tirar CM. Diferentemente de você montar um container. Dependendo da loja, do local, você tem contratos ali de 5 anos, 3 anos. Exatamente. E aí você precisa honrar o compromisso. E aí paga multa. Quiosque não. Levanta, leva para outro shopping. E se não tiver mais shopping, revende para outro franqueado, como já aconteceu. Passa a operação, Até porque não é... Como a gente vê aqui os casos, não é assim, vou abrir uma franquia e vai dar certo. Não, pode dar certo, mas tem percalços também que pode não dar. Aí, às vezes é ponto, às vezes é franqueado, às vezes é a franqueadora. Às vezes é coisa que a gente nem sabe. Tem a operação que eu digo, por que essa operação não deu certo, hein? Franqueado bom, operando outras lojas, né? Às vezes operando outras marcas, mas enfim, não funcionou, acontece. Os mistérios do mercado aí. E aí voltou, focou aqui em Fortaleza. E aí viu a oportunidade de novas marcas. Isso, quando a gente retornou para Fortaleza, né, a gente
Pensou assim, vamos dar uma acalmada. Uma acalmada, Vamos arrumar a casa primeiro. ficamos só com as nossas 2 operações. Chegamos aqui em dezembro, janeiro. E o objetivo era isso, não. O ano, vamos nos recompor, reorganizar a rota, reestruturar e vamos ficar só aqui porque aqui está dando certo. Só que aparecem oportunidades, né? Quem empreende, é inexplicável. Não é somente o número ali do faturamento, vou ganhar dinheiro. Não é isso. Não. Tem algo a mais, entendeu? E a adrenalina então, eu hoje não olho dinheiro. E a adrenalina da abertura, do conhecimento, de pegar o quiosque, você colocar no local, treinar a equipe. Ele tá primeiro com vaga dia. na implantação, viu? Ele tá com vaga lá na implantação. Eu fico nervoso demais. É muito bom. Fica aí, você vai de noite, mas não sabe se vai ligar no outro dia. Esse frio na barriga é uma delícia. Aí depois tá tudo montado. A madrugada que antecede a inauguração, as poucas horas que você dorme. A última operação que inauguramos agora, quando acabou, inaugurou, pronto. Passou agora aí 15, 20 dias depois. Senti um vazio tão grande. Mas um vazio tão grande. Falei, você é viciado em que eu sou viciado em abrir loja. Eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer na minha vida agora? Acabou, parece que acabou. Pelo contrário, tá só começando um novo trabalho, entendeu? Mas é aquela sensação ali de você querer tá sempre ali transformando, ver a obra, acompanhando tudo, comprando maquinário, equipamento, treinando, né? Aquela coisa ali mexe. Das coisas mais simples, o fardamento chegando, você entregando para os funcionários, você treinando a equipe, vendo que a equipe está caminhando através do treinamento que você passou. Então é muito gratificante. A gente foi inaugurar agora o Shopping Rua Poti semana passada. E aí o shopping falou, você pode montar num dia e inaugurar no outro. A gente falou, não. Aí tem um monta um dia, inaugurar, passar um dia. No mesmo dia que a gente inaugura, a gente vai abrir. E aquele frio, né? Eu também me vejo, 8 horas da manhã, tá tudo montado. Show, pronto, tá tudo pronto. Ai, será que vai vender? Tem que vender hoje. Quanto é que tem que vender hoje? Aí começa aquela... E depois, assim, vamos para os próximos desafios. E uma das coisas legais do Loucos por Coxinha é que todo dia tem venda. Todos os dias tem venda. Então, até meio-dia já tem venda. À noite já tem venda. Então, é algo que nos traz muita alegria, muita satisfação, porque é a certeza de que vai ter venda. E o cliente, ele volta. Ele sempre volta. Venda recorrente, né? Exatamente. A gente está analisando agora os cashbacks, né? O performance de cliente. Então, eu vendo o perfil do cliente, eu vou ligar para esse cliente aqui. Aí liguei, o cliente... Não, que eu trabalho na frente do hospital, a gente vai lá todos os dias. Eu fiquei na minha cabeça, todos os dias? Todos os dias. Falei, tá bom, realmente. É preciso entender o consumidor, entender o cliente, conhecer o seu cliente. Quando você começa a conhecer ele, saber o que ele quer, o que ele espera da sua marca, do seu produto, você consegue desenhar promoções, desenhar campanhas, personalizar o atendimento com ele, entendeu? Então, não adianta você querer fazer algo que uma empresa lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, nos Estados Unidos fez uma campanha maravilhosa e deu certo. Vai ser igual aqui? Não, vai ser igual. E o simples que a gente fala assim, gente, olha para o cliente. Porque às vezes ele está aqui no caixa, só 20 coxinhas, 30, 40. Então, olha ao redor. Veja para o cliente quantas pessoas estão com ele. Uma família ali, Então ele chega, quem sabe o produto somos nós. Então quem tem o domínio somos nós. E o dia a dia é dinâmico, às vezes mata esse processo, né? Exato. Então olha à frente. Estou vendo que são 2 pessoas, o que ele está pedindo dá certo? Muitas vezes não dá. E aí você faz essa consultoria, mostra a ele que é muito mais vantagem ele pegar um maior. Não como. Nossas embalagens, elas servem exatamente para isso. Não comeu, depois você aproveita, porque dá para levar. Então, ela tem essa facilidade. Tem que aprender a conduzir o cliente, conduzir a venda, e não ser conduzido pelo cliente. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com eles. Né? É fantástico. Não é você pegar e entregar o cardápio na mão do cliente e falar, escolha o que você quer. Não. É nós que queremos vender. Eu quero vender uma Pop 100, eu quero vender uma 50, eu quero vender o melhor combo do mundo. É isso que é importante. Entendeu? E não deixar o cliente escolher. Se o cliente escolher, ele vai comprar mais barato, ele vai pelo preço. Ou ele vai comprar errado. E ele ainda compra e volta para recomprar. Ou ele vai comprar errado. Não, eu tô sozinho, quero o melhor como do mundo. E aí saber, não, leva o 3 em 1, porque tá mais dentro da sua fome. Observa o cliente, tá com uma criança, oferece um churros, talvez ali, uma água. E o tanto que é importante degustar, a parte de degustação no cliente.
conhece Loucos por Coxinha? Vamos degustar. Então, a coxinha que acabou de sair, você oferece para o cliente para poder ele experimentar. Então, é muito difícil ele experimentar e não levar. Isso a gente aprendeu desde do shopping metrô. E aí, bacana esse cenário. Então, vocês, na última convenção agora foram premiados, né? Ganharam aí uma placa de um franqueado milionário. Nos últimos 12 meses, 4 milhões de faturamento, mas não é só o número, né? Não, assim, É o trabalho que vocês vêm fazendo. João, dentro do seu controle de estoque. João, a rota a gente vai botar para qual dia? Então, vocês são consultores e a franqueadora. Obrigado. Fica feliz em ter vocês. E como foi agora o desafio de buscar uma marca aí nacional, uma das maiores, né? Eu acho que do segmento de massas é a maior marca. Como italiana. O que vocês trouxeram assim? Isso aqui eu aprendi na Loucos por Coxinha e vou conseguir levar. Ou isso aqui eu estou aprendendo aqui e vou levar para Loucos por Coxinha. Então, como é que foi ser franqueado agora do Grupo Spoleto, do Grupo Trigo, né? Ser franqueado do Spoleto. Muito do que nós aplicamos, nós trouxemos da expertise do Loucos por Coxinha. Desde a contratação, a parte de treinamento, a gente aproveita essa expertise e leva para dentro da operação. É uma operação grande, é uma operação complexa, mas é uma operação possível. Então, a gente brinca até dizendo que o Loucos por Coxinha deixa a gente muito mal acostumado. Porque tudo eu recebo pronto. E aí, eu só corto o saco, 2 minutos sem coxinhas. Nossa, mágico. É fácil para você controlar o estoque, é mais simples, né? Você tem praticamente dois, 3 produtos ali, né? Que é a coxinha, gordura e refrigerante. A gente olha a despesa, acaba não olhando CMV, né? A gente olha a despesa. Aqui e lá é 100% CMV. CMV na veia. Então, é um desafio enorme pra gente. Então, eu tô aprendendo Estamos nessa busca. Né? Hoje a gente estava conversando sobre isso aí, que é o desafio é a transformação. Entendeu? É colocar a mentalidade da equipe, mudar a nossa mentalidade, né? Isso. De trabalhar com CMV, né? No dia a dia ali, na ponta da unha mesmo. Entendeu? Ali você vai ter que tirar ali o resultado, né? Porque é uma operação bem mais complexa, muito produto ali é no olho, né? Então tem o feeling ali do trabalhador, então ele pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho a menos. O cliente chorar, né? O cliente chorar. Eu pedi para parmesão agora. Existe toda uma padronização, mas lidamos com pessoas. Né? Então, é esse ajuste diário. É um desafio. Mas estamos gostando. Tem dia que bate no desespero, né? Não é fácil, tá? Mas eu acho que a gente está em processo de evolução, aprendizado. E assim, eu acredito que é uma operação que nos faz evoluir, tá certo? Então, não tem como continuar da mesma forma você tendo uma operação tão complexa. Então, é muito aprendizado todos os dias. Eu até disse, eu acho que vocês passaram agora para o próximo nível. Me contem lá como é, depois do próximo nível, que eu não cheguei nele ainda não. Eu sou fã do Grupo Trigo, sou fã do Tom Moreira Leite, né? Acho que é um cara fantástico na condução. Então, tragam muitas coisas boas também para a gente aí, que a gente precisa. Então. E estamos levando também muita coisa boa, Loucos por Coxinha para lá, entendeu? Para a loja, né? Então, muita coisa dos nossos treinamentos, do nosso ensinamento, do dia a dia, né? A gente está tentando implantar lá também, né? Então, porque são coisas que não dão certo em qualquer operação, na verdade, né? Entendeu? Então, é só uma questão de refazer a lei, fazer uma nova hoje a gente está falando de quantos CNPJs aí na carteira de vocês, do grupo? 7 operações. 7 operações, 3 marcas. 3 marcas. Quantos colaboradores? Quase 40 colaboradores. Quase 40 colaboradores. E aí 40 colaboradores que recebem treinamentos mensais pela franqueada. Independente da marca, né? Independente da marca. E da franqueadora. Também. Que acompanham resultados e métricas. Então, acho que ao longo desses anos aí empreendendo, vocês conseguiram ajudar a realizações. Você lembra de algum assim? Fiz minha faculdade, eu paguei a faculdade do meu filho, alguma coisa que você chegaram em casa assim. Teve o Lucas, o Lucas, ele formou ano passado contabilidade e ele era trocador de ônibus e quando veio trabalhar conosco, incentivamos ele ao Lucas, dá certo. E aí ele entrou numa faculdade, ele acabou indo para a parte dele de contabilidade, ciências contábeis.
né? Muito dinheiro no Muito, ônibus, né? isso. Cobrador de ônibus pegando dinheiro, negócio. contador. Gostou, pediu demissão e foi lá pro ramo dele e foi formado Uma ano demissão que você passado. dá feliz, né? Essa aqui eu vou dar feliz. Outra A gente colaboradora, sempre incentivou muito o isso. Lucas, né? Outra colaboradora, ela passou no concurso, hoje ela é professora do estado. Que bacana. No intervalo dela, ela ficava estudando. E aí hoje, semana passada nós encontramos ela lá agradecendo porque ela tinha condições de trabalhar e estudar, né, conosco. A gente incentiva todo isso, entendeu? Se organizar dá certo, entendeu? Então a gente gosta muito de nos treinamentos, a gente conversa, todos os meses a gente coloca uma pauta, uma pauta para a equipe, né? Que eles levam para a vida deles. Não é somente para falar de trabalho. Nossas reuniões mensais não é para falar somente de trabalho em si. Fala um pouquinho também de propósito de vida, de transformação, falando também sobre saúde O mental, que eles querem, mental, sonhos, educação. como concretizar esses sonhos. Esse mês é dia de abrir mês de abrir a cápsula. Olha, né? a Luana já trouxe até uma professora de português, gente, uma dessas reuniões. Isso. Tá? Para quê? Para aprender, para falar para eles, não fica falando com gíria, com vícios linguísticos, vícios e tal. Então, assim, muitos absorveram, outros nem tanto. Né? Como todos os temas, né? Nós fazemos nossa parte, né? Então, acho que o propósito desses encontros mensais que a gente faz com a equipe é justamente transformar. Isso. E você falou da cápsula. Ano passado, em fevereiro do ano passado, nós fizemos uma cápsula do tempo, onde eles colocavam como é que eles gostariam de estar em fevereiro desse ano. O que eles gostariam de realizar, qual era o sonho, como é que eles se via. E muito me chocava, porque a gente perguntava, o que você pretende fazer esse ano? Ah, não sei. Viver. Não sei nem se eu vou estar vivo. Respirar. E aí, eu tive essa ideia, fizemos a cápsula e vamos abrir agora em fevereiro. Se tiver alguém lá trabalhando na franqueadora, eu tô com 2 vagas, viu? E o grande desafio nosso, gente, é reduzir o turnover. Entendeu? Esse é o que eu pego muito no pé da Luana. E para isso não é fácil. A gente está vivendo um momento difícil no Brasil, todo mundo sabe, né? Que a empregabilidade e manter o trabalhador tá cada vez mais complexo, é difícil. Então, e quem se destaca, muitas vezes não quer estar de segunda a segunda, ou não quer trabalhar no final de semana. Trabalhar em shopping é complicado. Todo mundo está se divertindo, a gente está trabalhando. Exato. Eu aprendi já. Então, a gente tem esse desafio aí de contratar, né? E fazer com que a pessoa fique. E manter o trabalhador ali com a gente, entendeu? E ao mesmo tempo querer torcer para que eles alcancem novos Todas as nossas unidades, nós fazemos a biblioteca deles. Então, lá tem temas variados, onde eles podem, vários livros, podem vários ler, temas. podem até levar para casa, se quiser compartilhar da casa deles. Bacana. Que venha para cá. Então, um clube de leitura ali. Tem um clube de leitura deles. Alguns usam. Outros não. Não usam. Né? Então, nós somos livres, né? A oportunidade está ali para todos, né? Quem quiser. Você manda o link do podcast, né? Quando sair o podcast, manda o link, acredita? É massa. E aí, falando de futuro, né? Como é que vocês imaginam essa estrutura? Vem um RH aí, Vem RH, né? Já 40, né? Já, realmente. Já estamos precisando. Vem um RH, vem maiores. Querendo estruturar a parte de recursos humanos, né? Agora, a nossa meta para 2025 a primeira coisa é montar o nosso escritório. Já montar nossa base, nosso escritório. Quem sabe aí vem também um braço aí financeiro também, né? Que a gente está precisando também para poder ajudar aqui. Isso. E fazer a nossa sala de treinamento. Sala de treinamento, a gente porque um espaço. É necessário, junto com o escritório, a sala de treinamento. E fazer com que a parte de pessoas ela seja bem estruturada. Né? Então, tudo que eu faço de onboarding, de integração. Tudo, de integração, de tudo, que seja uma prática realmente efetiva. Porque hoje a gente conta com os depósitos, a gente faz como dá, dentro da realidade da gente. Mas nós queremos construir algo que vai virar padrão, tá certo? Então, entrou na nossa empresa,
Nós temos uma sala, nós temos esse treinamento, Vai ter manual de seguir prática. esse passo aqui. Eu acho que o que é mais bacana é, independente da marca, ou se a marca faz ou se a marca não faz, vocês têm Tem que ter a nossa criaram esse identidade. DNA de vocês. Acho que é importante demais, né? Saber se está alinhado com os valores de João, valores de Luana. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês... E para a gente poder crescer, a gente precisa se estruturar. Hoje a gente está num ponto hoje que se a gente resolver, vamos abrir mais operações. Hoje eu não tenho braço, entendeu? Não consigo mais. Então a gente precisa hoje capacitar líderes. Pessoas, para ajudar a gente a alcançar novos horizontes. E, consequentemente, trazer mais pessoas. Levar mais o time, dar mais oportunidade. Então, a gente vê esse cenário aí de evolução de vocês. Fica muito feliz. Sei que tem coxinha aí nessa evolução. Tem mas também não dá para abrir por abrir. Não, com o pé no chão. Não dá. Sempre pé no chão. Eu estava observando aqui o mapa aqui do Loucos por Coxinha, né? Plano de expansão aqui. E me empolgo. Eu fico louco para abrir mais operações, para crescer mais, para contratar mais gente. Só que ao mesmo tempo eu me dou uma travada e paro e penso, porque eu tenho um monte de problema para resolver aqui hoje, com o que nós já temos. Isso. Amanhã, então, que é dia de promoção. E você precisa estruturar a equipe, treinar o pessoal, tem que acompanhar. Não é só você contratar porque o nosso modelo de negócio não é investir e sair da franquia. Nós investimos tanto monetariamente como humanamente. Então, quem trabalha com a gente, quem está com a gente, vai conosco para onde nós formos. Tanto que para essa nova operação, nós trouxemos pessoas das operações para integrar o nosso time. Tá certo? Então, o tempo todo a gente está na meritocracia. Então, nomeando pessoas, reconhecendo pessoas, dando oportunidade para elas, deixando elas bem livres para elas estarem conosco ou não. Mas o futuro é seguir em frente. Parar não. Parar não é uma opção. Exato. Né? É seguir em frente. Né? Vem novidade por aí, a gente tá buscando novos negócios também, novas parcerias com Loucos por Coxinha aí, quem sabe vem mais coisas por aí. Mas a questão hoje eu lembro da proposta, faz 2 dias que eu recebi, João, eu lembro. E aí a gente pensa muito nisso aí, só que ao mesmo tempo a gente reconhece que precisamos estruturar. Se não tiver... Senão a gente fica dando murro de faca o tempo todo e acerta, erra, e não é por aí não. Tem que entrar e acertar. Chegando aqui aos finalmente, aí eu queria... Já, passou rápido. É gostoso, né? Legal. Vamos aqui fazer uns outros modos e conversar sobre outros temas. Eu acho que, mais uma vez, agradecer a vocês. Obrigado. A história é fantástica. Obrigada pela oportunidade. A história de superação e de aprendizagem e de vitória, que eu acho que essa celebração hoje, 40 funcionários, esse número é um número para franqueado, é realmente de se aplaudir. Por não ser só 40, mas por 40 que tem acompanhamento, eu tenho certeza que se eu perguntar o sonho de 5, de 3, de 10, de 15, você vai me dizer. Então, a forma que vocês conduzem isso, como casal também, conduzir essa relação com 40 pessoas e não infringir nenhum, tomar o espaço do outro, acho que é muito bonito de se ver. E aí eu queria que João deixasse uma mensagem final, né, para quem pensa em ser um franqueado, quais são os desafios, e aí seja de qualquer marca. Acho que, e de Luana, uma dica para quem conduz time aí, quem tem dificuldade, porque o que se ouve muito é, mas as pessoas são difíceis. Tá, mas existe um mundo sem pessoas? Não. Então, vamos ter que se adaptar. Então, deixo com vocês aí. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Arthur. Obrigado pela oportunidade. O Loucos por Coxinha, tá? Trouxe a gente até aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Muito obrigado. O candidato a franqueado Loucos por Coxinha, ele tem que acreditar no produto, entendeu? Acreditar na marca. Depois que você acredita no produto, gosta do produto, acredita na marca, entendeu? O resto... O número vem, né? Porque às vezes vem, fica com a planilha debaixo do braço. Porque muitas vezes o candidato a franqueado, ele olha ali somente os números. Vou ganhar quanto? Vou vender tanto, vou ganhar tanto. Mas não é assim que funciona. Entendeu? Primeiro você tem que acertar o ponto, acertar o local exato, entendeu? Ver se tem infraestrutura para poder alcançar aquele número. Eu vejo franqueados querendo montar uma operação minúscula, entendeu? E resultados exponenciais. E quer resultado lá em cima, e não vai ter. Não vai ter, entendeu? Então é preciso ter pé no chão, entendeu? Entender o produto, entender a marca, conhecer
viajar, veja outras lojas, outras operações da marca, entendeu? Conhecimento é fundamental, entendeu? Depois que você tem conhecimento, você acreditou no produto, você viu que é possível e tenta espelhar, né, aonde deu certo, na sua realidade local mais próxima. Acho que o segredo é esse. Show de bola. Obrigado, João. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Pessoas. Todo mundo diz que é difícil lidar com pessoas, mas realmente sem elas não tem como existirmos. Mas respeito acima de tudo, né? Conhecer, reconhecer as pessoas, a capacidade delas, fazer com que elas se sintam parte integrante da empresa. Às vezes não é fácil, mas é super possível, certo? Então, o ponto de equilíbrio que nós achamos foi abrir o máximo as nossas informações. Porque abrindo as nossas informações, ele se sente dono. Ele diz, o domingo que eu saí da minha casa e vim trabalhar, eu gerei isso daqui. E aí eles já começam a se policiar. Pô, meu ticket médio tá baixo. Semana passada estava mais alto. Então, eles têm essa consciência. Alguém diz, na minha folga o ticket médio sempre cai. O meu tempo de atendimento é muito melhor. Tem que trazer o time para o nosso lado. Tem que trazer o time para o nosso lado. Então, nós temos a meta mensal, mas a gente faz umas metas do dia. Tá certo? Então, a gente chega no shopping, acho que é um shopping lotado. Aí a gente diz assim, quem que gosta de milkshake? Eu. Valendo o milkshake. Uma rodada de milkshake para todo mundo. Se bater tanto, todo mundo ganha. Aí todo mundo vai. Então, isso às vezes são coisas simples que eles acabam... agora, no final do ano, ganharam casquinha de sorvete, ganharam milkshake, ganharam também... E gera competitividade. Sim. Eu quero ganhar, né? Eles querem. Exatamente. Teve até... Eu ganhei umas bonificações de cervejas e tal. E aí, da Ambev, né? E aí, passei pra eles. Eu quase não bebo. Né? E aí, fizemos uma campanha lá, né? Se me der tanto... Entendeu? Tá garantido o churrasco. Tá garantido. E dia 31. E eles entregaram o resultado. E dia 31 de dezembro, no dia da terça dobrada, né? O último dia do ano, eles estavam lá super empolgados para bater a meta. Também com a outra meta, então a gente faz uma meta em cima de outra meta e acaba que eles ficam lá em êxtase porque eles me falaram lá. E eu fui no Jockey, eu disse, aí, bateu a meta, aí bateu super, a meta é a nossa meta e a meta deles. E eles aprenderam a fazer o seguinte, nós passamos uma meta e eles têm a meta deles. Isso aqui é a meta da Dom Luana, agora eu vou na minha, então eles aumentam a meta, que é a meta pessoal deles. Então, isso faz com que eles se cada vez mais queiram. Tem que trazer o time pro seu lado, cara. Não tem jeito, meu. Entendeu? O colaborador ele tem que sentir e fazer parte de todo o processo. Entendeu? Se você contratar e deixar ele lá, ele só vai bater ponto e ir embora. E ele só vai tirar pedido. Vai tirar pedido e ir embora. E tirar Por que pedido. me importar, né? Se eu não faço parte. Se o patrão não tá nem aí pra mim e tal. Então, outra parte também importante é o reconhecimento. Então, reconhecer quem vende bem, quem faz a limpeza. Então, tudo isso daqui faz parte. Quem chega no horário. Então, quem chega no horário. Luana, é obrigação. Ok, é obrigação. Mas vamos reconhecer o que é necessário. Exato. Né? Então, as pessoas são movidas. Ações, né? Exatamente. Que bacana. Gente, muito obrigado. Que agradeço. Obrigado, Ayrton. Obrigado a todos. Muito boa conversa. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que vocês saem transformados desse vídeo. A gente conheceu a história de 2 grandes empreendedores que ensinaram aqui, deram aula de como ter sociedades, de como trabalhar em casal. E aí acho que a maior lição é de quem sabe onde quer chegar e tem as pessoas, escolhem as pessoas certas estar do seu lado, trata as pessoas com humanidade, então não vai ter um resultado diferente, não ser o sucesso. E esse sucesso que eu aplaudo aqui para encerrar. Valeu, obrigado. Obrigada. E aí? E aí? Rapaz,